Vendo, isso mesmo. Bom dia ao grupo, é um prazer muito grande estar aqui na casa de Lívia, esses 2 grupos irmãos aqui, na Alemanha, nós estamos na cidade de Colônia e vocês em Hannover. E hoje nós pedimos a permissão aos bons espíritos para que nós possamos entrar nos lares de cada um, levando a mensagem de Jesus e que ao final desse evangelho, cada um de nós possamos nos encontrar mais harmonizados, mais serenos, mais afins. E hoje, o tema escolhido pelo grupo espírita é falar sobre o bem e o mal sofrer. Não é um tema muito agradável a muitas pessoas, porque nós não estamos habituados a nos conciliar com o sofrimento. Então, quando nós falamos do sofrimento, tem muita gente até que não quer falar sobre o sofrimento, muitas vezes não quer denominar certas palavras, certas nomenclaturas, porque o sofrimento nos incute, nos retrata muita dor. Mas hoje, convidado através do Espírito Lacordaire, no capítulo 5º, chamado As Bem-aventuranças, né? Que é um dos capítulos maiores do Evangelho, é esse capítulo. Olha só o que a espiritualidade nos coloca para que nós possamos ver no bem e no mal sofrer uma forma de nos reabilitarmos com a lei divina e conosco mesmo. E porque o sofrimento é uma coisa que nos extingue tanto pavor assim. Claro, ninguém quer sofrer. E haveria algum modo de se sofrer bem se não houvesse os espíritos, não iria colocar para nós aqui, né? Então nós vamos ver que vários pensadores, principalmente na Idade Moderna, na Idade Média, desculpe, eles colocaram assim: os homens interpretando mal a dinâmica da vida aplicavam a dor como instrumento de justiça e repressão, submetendo os condenados a sessões de tortura públicas para que a Igreja ou o Estado os colocassem em obediência. Então, nós aprendemos que para nós estarmos no caminho, nós precisamos ser repreendidos. E que a cultura judaica, ela dizia que a doença era um castigo divino, ou forma de advertência ao povo pecador. As doenças incuráveis, como a lepra, as epidemias, que assolavam milhares de vidas, enquadravam-se na visão de um Deus antropomórfico, aquele Deus caprichoso que se confundia com as nossas paixões. Então, nós acreditamos que todas as vezes que nos encontramos em sofrimento é porque Deus está nos castigando. E nós vamos ver aqui na nossa leitura, no item 18, na instrução dos Espíritos, que ela diz assim: bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurado os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas há poucos que sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Vamos ver a interpretação do texto. Aqui ele diz que quando Cristo disse bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino do céu. Aonde é que está o reino do céu? O reino do céu está dentro de nós. Então, para ser bem-aventurados, é necessário que, para que nós entremos nos reinos de Deus, é necessário que nós tomemos a autonomia, que a gente possa inserir dentro de nós mesmos, para que nós possamos descobrir
o reino de Deus no nosso íntimo. O reino de Deus não está situado em uma área física, que nós confundimos muito com isso, né? Mas sim que nós possamos ter autonomia de nós mesmos, da nossa consciência, dos nossos atos e encontrar uma harmonia dentro de nós. Mas eles colocam também assim, que não é simplesmente sofrer. Seria simplesmente sofrer? Não, porque todos que estão aqui sofrem. Então, o que é que nós entendemos com a mensagem? Qual a característica do sofrimento, né? Uma delas é estar encarnado num planeta de provas e expiações, como nós estamos aqui hoje. Então, uma das primeiras características, quando nós nos perguntamos por que sofremos ou para que sofremos, temos que nos perguntar também em que planeta nós estamos reencarnados. Estamos reencarnados em um planeta de provas e expiações. E o que é que esse local ele nos traz? Ele nos chama a uma certa compreensão das enfermidades, das falências, perdas de entes queridos, enfermidades sem curas, né? É a característica do planeta que nós estamos encarnados. E ele nos diz mais, que nós não estamos aqui pela primeira vez. Nós estamos aqui como alunos repetentes que viemos repetir a lição. E muitas vezes caminhar pelo mesmo caminho se torna uma questão entediante para aqueles alunos rebeldes, segundo Emmanuel. E a lição segue mais adiante, dizendo assim: o desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolação, porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém, ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente, eles vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Nós vamos ver em um pequeno texto como esse, a espiritualidade nos coloca a palavra coragem 3 vezes. Então, para que nós possamos passar por todas as nossas atribulações, uma das primeiras coisas é que nós possamos ter coragem, o que muitos espíritos recuam perante a prova. Muitas vezes não se acham aptos àquilo que veio construir aqui nessa vida maior. Mas ele diz que ele não coloca fardos pesados nos ombros daqueles que não podem concluir, né, as suas obrigações. E nós vamos ver aí Jesus nos dizendo aquela frase inenarrável, que ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estão atribulados, que estão cansados, que eu vos aliviarei. Nenhum espírito que nós conhecemos tinha tanta autoridade, que nos atraía com a sua força no amor a dizer: vinde a mim, porque através de mim eu tenho condições de aliviar as vossas dores. Nenhum, em toda a humanidade, em toda a literatura espírita ou fora dela, com tamanha autoridade e autenticidade, nos chama a ele. E é esse convite que Jesus nos faz hoje. O sofrimento, ele é opcional. Então, nós vamos ver que dor e sofrimento são duas coisas diferentes na vida daqueles que estão reencarnados no planeta de provas e expiação. Aí vocês vão perguntar: como é que eu posso achar que a dor é uma coisa boa em minha vida? Como nós poderíamos definir a dor como uma coisa positiva em nossa existência? A dor é positiva, mas o sofrimento, ele é opcional. Quando nós temos uma dor, nós vamos ao médico, não é isso mesmo? E para o médico averiguar o que é que nós estamos sentindo, então nós dizemos: olha, nós temos uma dor de cabeça, uma dor no estômago, uma dor nas pernas,
uma dor na coluna. E através disso nós vamos ser medicados. A dor é um sinal, ela vai sinalizar algo que não vai bem no nosso corpo físico, enquanto o sofrimento, ele é opcional. Segundo André Luiz, todos nós sofremos porque estamos em dívida com a divindade no planeta de provas e expiações. E o espírito reencarnado, ele precisa de coragem para passar pelas suas provas. E muitas vezes falta coragem. Nós vamos ver aí muitos saindo pela porta do suicídio, né? Não encontrando meios para poder cumprir os seus desígnios. Ou aquele que, estando em contato em um lar com pessoas rebeldes, ou encontrando no leito, né, muitas crianças com anormalidades, então recuam às suas provas. Então, uma das primeiras coisas é necessário que nós possamos nos munir de coragem para poder passar pela dor e sofrimento que tem nomenclaturas diferentes, designações diferentes em nossa vida. Nós seguimos com a nossa mensagem e ele diz assim: o militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente, porque o repouso do acampamento não lhe proporciona promoção. Desde, pois, como militar, e não desejais um repouso, que o vosso corpo se enfraqueceria, e a vossa alma se entorpeceria. Ficai satisfeito quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso algumas vezes mais coragem. Olha aí, mais uma vez a palavra coragem. Do que num combate sangrento, porque aquele que ficar firme diante de um inimigo se dobrará sob o constrangimento de uma pena moral. Então, será que existem dores morais? Quantas vezes nós dizemos assim: eu estou com a consciência doente. Alguém aí do outro lado já teve assim essa sensação que fez alguma coisa, estava com dor na consciência, e aí é que nós vamos ver os espíritos nos colocando que aonde é que está a lei de Deus? Ela está inserida em nossa consciência como um selo que marca, né? Como um selo que marca que a lei divina está dentro de nós. E para que nós possamos nos aproximar dessa divindade e nos aproximar dessa lei, é necessário muitas vezes que a dor nos visite para um reajuste. E aqueles que não são chamados àquele reajuste é como o militar, ele não está satisfeito. Ele, depois de um mestre, ele só aplica um exame depois de dar o conteúdo. Nenhum bom mestre ele vai aplicar um exame sem nos trazer o conteúdo. Quando nós não logramos bem, quando nós não nos saímos bem no exame, é porque nós nos comportamos como um aluno relapso, né? Todos nós que estamos no planeta Terra, nós sofremos. De alguma dor nós vamos sofrer. E Druso, na literatura de André Luiz, no livro Ação e Reação, no capítulo 19, ele vai dizer que existe 3 vertentes de dor, que seria, que eu trouxe aqui para a gente poder incrementar o nosso estudo dessa manhã, que seria a dor evolução. O que seria a dor evolução? A dor evolução, a dor expiação e a dor auxílio. A dor evolução é aquela que vem de fora para dentro. É aquela necessária para todos os seres encarnados nesse planeta de provas e expiações, inclusive os animais sofrem a dor expiação. E Druso vai mais adiante e diz que sem ela não haveria evolução. E ele, de uma forma bem poética, ele coloca assim, que seria, como exemplo, o ferro ao malho, a semente na terra escura se esforçando, tirando a sua força motriz para poder ver a luz do sol. Assim mesmo como a criança, né, que chora
esforçando os seus órgãos para mais tarde se entregar às provações. Então, essa dor, evolução, ela é característica de todos, para que nós possamos ter força em nossa vida, em nossa existência, para suprir todas as nossas necessidades, todos aqueles que estão encarnados no planeta, eles passam pela dor, evolução. Mas nós temos tanto medo de passar pela dor, né? Que muitas vezes essa dor, evolução, ela nos paralisa, porque nós não enxergamos na dor um meio de nos habilitarmos, um meio de nos regenerarmos. E como ver nessa dor algo que vai me tirar de um sofrimento maior para que nós possamos entender uma segunda dor, que seria a dor expiação. E Emmanuel, ele nos coloca que expiação e prova são duas coisas diferentes, né? A prova, muitas vezes, é algo opcional daquele espírito, é alguma coisa que esse espírito escolheu. E a expiação é aquela prova, aquilo que foi imposto para que o espírito pudesse avançar na sua vida. A do expiação, ela é de dentro para fora. É mais ou menos assim. É como o homem ele escolhesse viver naquele meio hostil para poder provar aquilo que outrora ele não conseguiu fazer. É aí então que a gente vai ver na dor, expiação, que nós somos convidados a viver, a conviver com familiares, muitas vezes, que são de ordem muito grotesca, muito duras em nossa vida, nos causando um sofrimento muito grande. Aí nós vamos ver um filho rebelde, um parceiro displicente, né? Nós vamos ver muitas traição dentro das relações, não é isso mesmo? E nós somos convidados muitas vezes, não só isso, a viver com a escassez, com a pobreza. Havia encarnar em um ambiente de drogas, de sofrimento, onde vai nos chamar uma reparação para que nós possamos averiguar se estamos habilitados, se aquilo que nós aprendemos no mundo espiritual nós podemos agora aplicar como um exame, como um bom aluno que está inserido nesse planeta, onde para muitos esse planeta é uma escola, para outros é uma prisão e para muitos um hospital. Então, para aqueles que percebem que esse planeta é uma escola, nós precisamos passar pelos nossos deveres, pelas nossas provas. Para outros que vê como um hospital, a dor em relação às enfermidades é um convite à paciência. E o que seria a paciência? Se não a ciência da paz. Quando nós nos encontramos naquelas enfermidades duradouras, longas, né? Onde nós precisamos refletir aquilo que nós fizemos. E quando nós estamos encarcerados, né? Quando o nosso livre-arbítrio, de uma certa forma, é vedado. E nós estamos presos naquele mundo onde nós somos convidados a nos reabilitarmos com pessoas, não simplesmente porque esse Deus, ele vem nos punir, mas porque nós precisamos resgatar, nós precisamos perceber que nós causamos um mal ao outrem e agora estamos aqui para reparar esse mal. E a terceira dor seria a dor auxílio. Olha o que a espiritualidade traz na literatura de André Luiz, que essa dor auxílio é o auxílio dos amigos espirituais, que normalmente essa dor auxílio vem através daqueles espíritos já medianeiros, né? Que eles se comprometem no plano espiritual em fazer algo, em seguir um certo caminho. E quando nós estamos saindo desse caminho e eles percebem que nós não estamos cumprindo com aqueles desígnios que nós nos comprometemos no plano espiritual, então a espiritualidade nos auxiliando, eles interferem no nosso planejamento
para que nós possamos, através de uma desencarnação, entrarmos no mundo espiritual de uma forma mais vitoriosa. E aí ele coloca assim, é aí que nós vamos ver, né, a gente sofrendo de trombose, do câncer, né, da diabetes e de outras enfermidades que vão nos colocar no caminho. Para quê? Para que a gente não se endivide mais, né, na lei divina. Para que a gente não fique no vermelho na contabilidade da, da divindade, né? Nós nos comprometemos muitas vezes com a família, com filhos, com trabalhos, muitas vezes até com a religião. E nós aqui nós nos distraímos porque num planeta de provas e expiação é natural, né, que nós somos chamados a nos distrair com tantas coisas. E aí nós vamos nos perdendo no caminho. E para que nós possamos voltar à nossa direção e o nosso sofrimento possa ser amenizado, ele nos coloca amigos abnegados para nos colocar a dor, auxílio. Mas além da dor, auxílio, né? Ele diz que para nós podermos reparar aquilo que nós fizemos de errado em nossa vida, existem três vertentes também, que seria o arrependimento. O arrependimento, a expiação e a reparação. Primeiro, o arrependimento. De que forma? Eu preciso reconhecer que eu fiz o mal. Eu preciso entender que eu causei um prejuízo a mim ou a alguém ou a qualquer situação. E aí eu sou convidada. Eu sou convidada a reparar e através do arrependimento eu consigo perceber, aurir forças aonde o Espírito diz: eu cometi um erro. Me vem o arrependimento e eu quero reparar. Mas isso não é só. Aí vem a expiação. E a expiação é você vir com certos limites, né? Que você não entende. Por mais que você faça, você não entende o porquê que você não consegue sair daquela teia de emaranhado na sua vida. E aí é que nós vamos ver que nós estamos expiando uma falta lá do passado. E aí ele diz que isso também não é suficiente. Precisa haver a reparação. Então, nós precisamos reparar com aquele que nós causamos o prejuízo. Nós precisamos voltar com aquelas pessoas em nossa reencarnação. E é daí que o sofrimento se faz mais intensivo. A dor se faz muitas vezes intragável, porque nós não admitimos estar com certos parceiros ou chefe castradores em nossas vidas. A gente não entende, né, a problemática no ambiente de trabalho, no seio familiar, no ambiente religioso, na sociedade. Nós não entendemos os nossos limites. E aí nós vamos dizer, nós estamos fazendo, eu estou fazendo tanta coisa, eu estou me empenhando, e por que que não dá certo? Por que que às vezes não dá certo? Olha, eu tenho uma xícarazinha aqui de chá, né? Então, para dizer que essa xícara tem chá, basta ela ter um pouco de chá, né? Mas para dizer que essa xícara está cheia de chá não é suficiente. O chá, ele não é suficiente. Então, muitas vezes, aquilo que nós estamos fazendo aqui agora ainda não é suficiente para nós lograrmos uma vida de felicidade, uma vida plena, que não é ainda uma característica do nosso planeta de provas e expiações. Mas então, o que fazer se aquilo que eu estou investindo hoje ainda não é suficiente, Edjane? É continuar, porque o hoje, ele é o retrato do amanhã. Nós construímos o amanhã no hoje, mas se nós não trabalhamos, nós não laboreamos aqui no hoje, como vai ser o nosso amanhã, né? O plantio, ele é opcional, mas a colheita é obrigatória. Nós vivemos hoje uma situação em nossas vidas, né, devido à pandemia, que muitos poderiam denominar como uma dor ou um sofrimento. Mas nós, com a família,
universal no planeta Terra, nós não estávamos construindo o nosso amanhã. E o que é que esse Pai maravilhoso nos traz, né? Nos coloca em casa, né? Ele nos traz o acolhimento do lar para que dentro dessa vertente nós possamos construir no nosso hoje com os nossos familiares, com os nossos esposos, esposas, filhos, parentes, vizinhos, com a natureza, a gente possa construir o amanhã. Porque sem o hoje, o amanhã, ele não existe. E isso é muitas vezes a maneira que a espiritualidade nos traz para o caminho com a do auxílio, não é verdade? E em um planeta de provas e expiações, será que todos aqui que sofrem, eles estariam na dependência com a lei divina? Será que seria assim? Né? Nós vamos ver na passagem do Evangelho, quando os, os discípulos, eles perguntam a Jesus sobre o cego, né? Na cura do cego de Soleil, né? Onde Jesus responde aos que lhe desafiavam a sabedoria e o poder. E eles perguntam assim: Jesus, quem pecou para aquele cego, aquele homem pudesse vir cego aqui no mundo? Foi os seus pais ou foi ele? E Jesus disse: nem os pais, nem ele. Ele vem assim para que a lei de Deus, do meu Pai, possa se cumprir. Então, nós vamos ver uma outra vertente, que nem todos que estão aqui, quando vêm com uma missão, eles vêm porque estão devendo, porque vêm resgatar alguma coisa. Nós vamos ver vários espíritos, espíritos de alta envergadura, vindo com anomalias, com enfermidades que não têm cura. Para quê? Para se colocar a serviço da ciência. Aí nós vamos pensar, então, o evangelho, ele está se contradizendo quando ele diz que todos sofrem? Não, ele não se contradiz. Porque esses espíritos que se colocam a serviço da ciência para que haja uma cura para toda a humanidade, eles são espíritos de alta envergadura que vêm de planos celestes, planos felizes, para poder ajudar a população em massa a avançar. Em outras literaturas, né, trazidas por Francisco Cândido Xavier, nós vamos ver vários espíritos pedindo para retornar à esfera carnal, né, aqui na Terra, para poder ajudar os seus entes queridos que não conseguiram lograr o mesmo êxito. E nós vamos ver um exemplo num livro maravilhoso chamado Ave Cristo. Todos aqueles que estão aqui, talvez alguns possam conhecer, e se não leram, está aí um convite, né, nesse momento de reclusão, de internação em casa, para que possa dar uma olhada nessa literatura. Onde nesse livro, Ave Cristo, né, o pai, ele pede aos seus mentores para retornar à Terra. Quinto Varro, ele vai ao seu mentor e ele pede assim: eu gostaria de retornar para poder estar do lado do meu filho que eu não consegui colocar nos caminhos do Cristo, né? E ele diz, e o mentor diz: você tem certeza que você gostaria de passar mais uma vez por essas provações? Você se saiu muito bem em relação à situação do cristianismo que você pediu para vir na época do cristianismo e em outras questões. Seria viável, em vez de seguir para planos celestes, voltar de novo ao sofrimento para poder auxiliar o filho Tassiano? E ele diz: eu gostaria, né? O que seria de mim, do meu coração, ver o meu filho querido em sofrimento, né? E ele volta à Terra para poder auxiliar o Tassiano. Nós vamos ver em outra literatura também espetacular, no livro Renúncia, um romance de Francisco Cândido Xavier,
quando nós vamos ver o espírito Alcione pedir para ficar ao lado de Pólux, né, o seu amado. E o instrutor diz para ela: Alcione, você tem certeza que você gostaria de passar mais uma vez por todas essas provações, né? E ele fala assim: recorda-se que as leis planetárias não afetam somente os espíritos em aprendizado ou reparação, mas também os missionários das mais conquistas. Sentirás o mesmo desejo de compreensão e a mesma sede de afeto que palpitam nos outros mortais. Aí nós vamos ver. Diante dessas revelações, podemos concluir que a dor não é somente produto da consciência culpada. E vim a crer, no entanto, que todo sofrimento suportado deste mundo denota a existência de almas muito abnegadas. Não é verdade? Nós vamos ver qual de nós, depois de poder já ser encaminhado para esferas mais altas, né, iria abnegar tanta abnegação para ficar do lado de alguém querido. E a Alcione, ela retorna à Terra e o seu mentor diz: eu não acredito que Pólux ele possa realmente entender o sacrifício que você se coloca por ele. Ele ainda não está na condição de entender isso. Mas mesmo assim, o amor que cobre a multidão dos pecados traz esses espíritos até nós, mais uma vez, para que possa muitas vezes nos tirar da escuridão. Mas nós vamos ver também, através dessa mensagem, espíritos que, estando na mesma condição de sofrimento, eles conseguem sofrer a dor, passar pela dor de forma diferente, muitas vezes de forma equivocada. Nós vamos ver numa passagem do cristianismo, quando Jesus é levado à crucificação, ele é levado primeiro a Pôncio Pilatos. E ali há um diálogo entre Jesus e Pôncio Pilatos, em que Pôncio Pilatos pergunta a Jesus, né? Tu és reis? E ele responde, tu dizes, né? Se eu fosse rei, o meu reino não é deste mundo. E se fosse, eu não estaria aqui, porque aqueles, os meus, eles não me deixariam cair nas mãos dos algozes. Mas mais ou menos assim foi a conversa de Pôncio Pilatos com Jesus. E ele pergunta, indaga a Jesus sobre a verdade. Né? Jesus diz que aqueles que o escutam, né, o reconhecem e reconhecem a verdade. E Pôncio Pilatos pergunta assim: e o que é a verdade? E Jesus se cala. Por que que Jesus se cala naquele momento? Por quê? Porque na noite anterior, né, segundo Emmanuel, o Emmanuel leva Chico, né, ao mundo espiritual para ver o que era que tinha acontecido na noite anterior da crucificação. E Chico, né, percebe que Jesus não foi só simplesmente a ida para o Calvário naquele momento da cruz. Jesus foi torturado, né? Ele foi altamente torturado. E nesse momento que Pôncio Pilatos pergunta sobre a verdade, Jesus se cala. Por que que Jesus se cala? Não por ser conivente, né? Mas porque ele não poderia relatar o que tinha ocorrido na noite anterior, porque simplesmente eles não poderiam torturar, porque todo aquele que fosse condenado à cruz, ele teria que ir com todos os seus membros, levando, né, todos os membros do corpo, levando a sua cruz. Ele não poderia ser mutilado e a sentença não poderia ser dada pelos romanos. Os romanos não, ele poderia dar a sentença, mas ele não poderia torturar. E é por isso que Pôncio Pilatos, ele lava as mãos. E Jesus não querendo colocar, né, os soldados em situações
difícil que seria, eles iriam perder o emprego, eles iriam ser torturados também, porque eles estavam infringindo a lei. E ele segue para a crucificação. E do palácio ali, né, onde ele fora sentenciado, né, era mais ou menos 1 quilômetro. Não era muito longe. E todas as atenções estavam ali, voltadas para Jesus. Todos os escaninhos, tudo aquilo que era dito. Mas nessa passagem do Evangelho, há um ponto que fica um pouco esquecido por muitos, né? Por muitos de nós. É que Jesus, ele não ia sozinho. Ele ia com mais duas pessoas, né? Mais dois ladrões, né? Denominado pelo Evangelho como o bom e o mau ladrão, né? Jesus chega ao Gólgota com a sua cruz e ali ele é crucificado. E ao lado de Jesus, à direita, um ladrão de nome Dimas, e à esquerda, outro ladrão de nome Gestas, né? E nós podemos ver dois espíritos encarnados, todos dois na mesma situação. Aí nós vamos perceber como o sofrimento ele é diferente para cada pessoa. O que é que acontece? O ladrão da esquerda, tomado pela psicosfera de todos aqueles soldados, de toda aquela situação inflamante, ele retira no último momento, né, da sua existência na Terra, aquilo que havia dentro dele. Ele olha para Jesus e diz assim: se tu é Deus, desce dessa cruz agora. Salva-te a ti e a nós que estamos morrendo aqui. Aquela voz viria com tanta dor, com tanto desespero, com tanto ódio no seu coração, por não reconhecer que ele estava ali por ter infligido as leis daquele momento. Ele não percebia. Aí nós vamos ver, né, a dor, né, auxílio, né, a dor reparação, né, a dor evolução, que é reconhecer aquilo, o mal que eu fiz. Aquele ladrão de nome Gesta, ele não conhecia, ele não reconhecia o seu erro naquele momento. E ele pede a Jesus com um insulto que tire-o daquele momento. Era tanto ódio no seu coração, porque nós só podemos trazer de dentro de nós aquilo que está dentro de nós. Nós só oferecemos aquilo que está dentro de nós, em nossa vida. Não é verdade? Ao contrário do outro ladrão, de nome Dimas, ele vira para a Gesta e diz: não se envergonha disso, nem nessa hora, na hora da morte, não se vê que estamos diante de um Deus? E olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Aí você vai ver a diferença de um ladrão para outro, né? Nós vamos ver. Ele não pede, Dimas, ele não pede ao Cristo que tire ele daquela situação. Ele pede que se lembre dele quando ele estiver no reino de Deus. Olha só que diferença, né? Ele não pede que tire da cruz, que liberte ele não blasfema, ele não tenta se explicar, simplesmente que lembre dele. Muitas vezes nós poderíamos pedir nas nossas orações que Jesus, né, se lembre de nós, né, ao invés de colocarmos tantas outras rogativas, né? E esse era o pedido de Dimas naquele momento. Mas nós vamos deixar, por enquanto, os dois ladrões, desculpa, pessoal, na cruz, e ali, naquele momento, ainda acontecia uma outra cena, né? Ao pé da cruz haviam ali algumas mulheres que choravam, viúvas, né? E eu vou ler essa pequena história, gente, que muitas vezes ficou esquecida nos nossos corações. E aí nós vamos poder ver a diferença do sofrimento. Na cruz, dois ladrões sofrendo de formas diferentes. Era primavera, começava a desabrochar aqueles dias do mês de abril, né? Segundo o calendário judaico, mês de Nissan.
Ainda fazia frio, mas a natureza parecia ardentemente se vestir de flores e de cores. Tá mais ou menos parecido como agora, né? Aqui na Europa, né? A primavera, tudo coberto de flores. De uma forma poética, ele coloca assim: tudo era promessa de vida, como se haver Deus, né, desejasse brindar os seres humanos com renovados presentes. Tudo era promessa de alegria, menos em Jerusalém. O julgamento arbitrário, nas mãos de Pilatos, passara a noite no flagício. Chicotadas nas pernas, chicotadas nas costas. Era uma chaga aberta em seu corpo, né? Coroado, ademais, por espinhos recolhidos no monturo. Alcançado a cruz da vergonha, o homem agonizava aos pés, com o coração em frangalhos, agonizava a dor materna. Ali, ao pé da cruz, haviam duas mães que olhavam aquele fato, aquela cena de dor. Maria olhava o corpo lenhado do filho e se perguntava: por que os homens tratam tão mal a quem fizera tão bem? Ela tinha os olhos fundados da noite mal dormida, a face traduzindo a dor moral que a machucava. Seu filho crucificado entre dois malfeitores. Então ela viu, aos pés da cruz laterais, uma mulher. Essa mulher, ela se levanta, ela vai até o pé da cruz, e aí um dos soldados brutal empurra e ela perde o equilíbrio e cai. Maria, a mãe de Jesus, se levanta e vai até ela. E diz assim, também chorosa, aquela mulher se lamentava. E Maria pergunta: é seu filho? Perguntou ela. Sim, disse a outra, é meu filho. E está morrendo na cruz. E porque Jesus acabasse de responder ao ladrão de nome Dimas, que ainda naquele dia ele estaria no paraíso, Maria sossegou a mulher, chorosa. E a mulher disse: se o meu filho, e Maria disse: se o meu filho diz a seu filho que ele estará hoje no paraíso, acredita, mulher, porque o meu filho é filho do Deus Altíssimo. Aquela voz, né, pensou a mãe de Dimas. Eu conheço aquela voz de algum lugar. Já teria ouvido em qualquer momento da sua existência. E ela se retrata naquele momento, volta de novo às suas ideias a Nazaré, né? Ela buscou nas reminiscências do seu ser, né? Aquela voz calma, branda, que consolava pela segunda vez e se lembra, né, de uma tarde num dia indo ao poço buscar água. O poço era o lugar bem preferido das mulheres, mais ou menos como a cozinha de hoje, né? Onde elas se reuniam para que elas pudessem conversar, falar dos filhos, falar da família. E quando essa mãe chega ao poço, ela escuta. E quando se aproximava, ela ouvia o comentário de algumas outras mulheres que mantiveram a distância. Ela se manteve à distância e ela ouve. É verdade, dizia uma delas. O filho de Tamar é um ladrão. Ele furtou. E João tem certeza. O meu filho João, ele não mente. Dimas é um ladrão. E Tamar é a mãe de um ladrão. E a primeira afirmou a história dizendo que João era seu amigo e que Dimas teria roubado um denário, uma moeda da época. Denário é o significado de um dia de trabalho, né? E Tenar sentiu um frio muito grande no coração. Elas falam do meu Dimas, né? Elas estão incriminando o meu Dimas. E aí Maria chega, Maria, mãe de Jesus, chega com a voz doce e argumentou: não posso crer que haja tanta maldade no filho de Tamar. Penso que deve se tratar de uma brincadeira entre os meninos, simplesmente. Uma única voz serviu ali naquele poço para defender o filho de Tamar. Ele garantia
A mãe vai à casa e pergunta: Dimas, tu roubastes? E ele diz: não, eu não roubei, mamãe. Eu recebi essa moeda de um Eurívedes porque eu fiz um trabalho para ele, né? E chegando mais tarde no poço, essa mulher envergonhada, ela não pega água. Ela volta para casa e mais tarde, quando a noite estava caindo, a lua prateada e que as mulheres já tinham ido, ela retorna ao poço, né? Ali. E ali ela se lembrava da voz de Maria, que tinha realmente defendido o filho dela. Dimas cresce, né? Dimas, no momento, tinha mais ou menos 9 anos. E ele cresce, os anos se passam, e mais ou menos 20 anos depois, ele se torna, contrai matrimônio, né? E ele contrai noivado e fica noivo de Miriam, né? Uma mulher muito nova, que na época as crianças já eram dadas ao casamento desde muito novo. E Dimas era um sonhador. Ele queria construir família, ele queria ter filhos, né? Mas Dimas, na verdade, ele vivia entre o Egito e Israel. E ali, entre o Egito e Israel, havia muito tráfego, né, de joias, de tecidos, e ele trazia para casa. E a mãe perguntava: Dimas, você roubou? E ele dizia: não, mamãe, eu não roubei. Né? E ela dizia: Dimas, a lei é muito severa, meu filho. Se alguma coisa acontecer com você, eu irei sofrer. O meu coração de mãe irá sofrer. E um dia chega à porta de Tamar, dizendo a notícia que Dimas fora preso, né? Dimas fora preso e iria ser crucificado. Então, eles são levados à cruz com Jesus. E o que é que nós vamos ver nessa história? Na história do Messias. Aquela voz meiga que defendia um dia, tentando sufocar a fofoca que estava ali. E o filho dela, o Messias, prometera receber o seu filho em outra vida, né? As duas mães nos pés da cruz. Dois homens lá na cruz. E formas de sofrer diferentes. A gente pode ver, né? Uma mãe desaventurada, né? E a mãe do espírito mais evoluído que nós podemos ver aqui na Terra. Todas duas sofrendo, mas sofrendo de formas diferentes. Mas a dor em seus corações, né, dizia que era necessário passar pelaquele momento. Então a gente vai ver nessa lição a dor dos dois prisioneiros na cruz e a dor daquelas duas mães, todas duas sofrendo pela mesma dor, a perda de um filho. Então, o que é que nós entendemos isso? Né? O que é que nós podemos compreender com a mensagem do Evangelho? Que todos nós sofremos. Mas a forma de sofrimento, ela tem uma conotação muito diferente para cada espírito, para cada um aqui na Terra. Então, nós sofremos porque as nossas escolhas muitas vezes são equivocadas. Mas a gente vai ver que até no último momento nós podemos nos arrepender. Vocês lembram que no início do estudo nós falávamos sobre a expiação, o arrependimento e a reparação. É verdade que aquele espírito ele não iria, né, para o paraíso e ia ficar lá simplesmente no paraíso. Ele teria que voltar para poder reparar o seu erro, porque afinal de contas ele teria agido contra a lei do momento. Por isso teria recebido a punição da cruz. E Dimas, naquele último momento, ele se arrepende e pede a Deus, a Jesus, que se lembrasse dele. Olha que coisa mais linda. Onde muitas vezes, quando nós estamos no sofrimento, nós somos tomados por uma raiva muito grande, por uma dor muito grande, e ali nós estacionamos. Nós não haremos aquela força, aquela dor, evolução.
que é no início, que Drusos nos fala. A dor evolução, que ela é natural de todos, que está dentro de nós, que é aquela força motriz, que no último momento a gente pode realmente ressarcir, reaver essa força e se arrepender. E aí o nosso sofrimento, todas as nossas faltas, têm uma conotação totalmente diferente. Nós vamos ver nos exemplos do Evangelho muita dor, mas pouco sofrimento. Esse relato de Marcos, do Evangelho de Marcos, Marcos ele relatava todos aqueles no Evangelho que estariam em dívida, mas que queria no seu coração reparar essa dívida com a divindade. Então é o que é que Marcos escreve? Ele escreve sobre Paulo, ele escreve sobre Maria Madalena, ele escreve sobre os dois ladrões na cruz. Ele escreve sobre todos aqueles do evangelho que queriam uma reparação, que se arrepende daquele momento e há um encontro do Cristo com essa pessoa. Tá? Mas o sofrimento, ele não fica, ou a dor, ele não fica simplesmente por aí. Muitas vezes, em nossas escolhas, em vidas pregressas, né, nós malbaratamos o nosso livre-arbítrio. Voltamos ao plano espiritual, e voltando ao plano espiritual, né, nós percebemos o nosso erro, né, e aí nós queremos reparar. Voltar a organizar uma nova reencarnação. Pessoal do grupo, eu gostaria que vocês pudessem me orientar aí quanto ao horário, né? Se o meu horário passar, tá bom? Vocês dão um toque aí para mim. Tá joia? Certo, querida. Tá certíssimo. O horário tá perfeito, viu? Perfeito, então vamos continuar, né? Então, quando retornamos ao plano espiritual, nós percebemos os nossos desacertos. Encontramos com os nossos mentores, espíritos abnegadíssimos, e aí a gente vai programar, nós vamos programar uma nova reencarnação. E aí nós vamos ver mais uma vez quem é que nos ajuda nas nossas elucidações. Francisco Cândido Xavier, com a literatura de André Luiz, no livro Missionários da Luz, né? Havia uma história de uma mulher que ela estaria encarnada na Terra. E muitas vezes, pelo excesso, nós falimos. Era Anacleta. Ela teria vindo em uma reencarnação com seus 4 filhos, mas por ela ser muito permissiva, né, por ela não dar limite àqueles filhos, esses filhos dentro de uma idade adulta, eles começaram a seguir um caminho tortuoso, o caminho da droga, da bebida, da prostituição. Anacleta, no plano espiritual, ela se torna uma trabalhadora dessa colônia, aurindo a companhia e a afeição de muitos espíritos abnegados. Mas é chegada a hora que ela volta ao plano espiritual e ela vai ao ministério da reencarnação ali, né, para poder planejar de novo a sua vinda à esfera terrestre. E ali ela tinha as planilhas, né? Porque no Ministério da Reencarnação é um ir e vir, e os espíritos, cada um com a sua planilhas, que são rolos parecendo os pergaminhos que cada um levava imponente embaixo do braço, ali com toda a explicação, com todo o diagnóstico que nós poderíamos vir para uma nova reencarnação. E a Anacleta, ela organiza com esses espíritos co-criadores do plano maior, né? Em comunhão com Jesus, uma nova reencarnação, aonde ela deveria receber, nessa nova reencarnação, os 4 filhos que ela teria sido, por muita permissão, muito permissiva, de novo, em sua vida. Mas esses 4 filhos, eles viriam com deficiência, todos os 4, paraplégicos, cegos, né, com problemas mentais. Só a menina, ela, apesar de vir também com problemas mais leves, para poder ajudar a Anacleta com os outros irmãos. A Anacleta, ela ficaria viúva muito cedo para poder se dedicar completamente aos filhos. Aquilo tudo ela recebia
de bom grado. O que é que nós vamos pensar nessa história? Que essa mulher viria para sofrer, que ela teria escolhido esse sofrimento. Muitos de nós, quando estamos aqui, nós dizemos: "Não, eu não escolhi esse sofrimento para mim". Eu escuto muita gente dizer: "Eu não escolhi sofrer, eu não escolhi ser pobre". Imagina se eu iria escolher uma enfermidade dessa que iria me limitar. Escolher sofrer não. Você escolheu passar por essa experiência. O sofrimento é uma opção nossa, mas a experiência foi escolhida com o nosso acerto, né, com esses co-criadores. E a Anacleta, ela viria. Nós vamos ver tantas famílias aí maldizendo quando tem um filho assim, um filho rebelde, e ela escolhe vir com os 4 filhos nessa reencarnação. Mas ela retorna, eu vi, viu, minha querida? E ela volta lá para os amigos co-criadores e ela diz assim mesmo: "Não, eu gostaria de reaver algo aqui, né. Eu não estou muito satisfeita simplesmente com isso que vai acontecer, eu gostaria de ter um problema na tireoide, né, porque o meu corpo, né, não pode ser, ele vai chamar muita atenção, né, e eu posso aí me desviar do caminho. Eu gostaria de ter um problema na tireoide, que é uma glândula endócrina, as glândulas endócrinas que secretam hormônios, para que eu não me perca, né, nas minhas naquilo que eu vim cumprir na minha família, né. Então o que é que nós vemos aí com essa história de Anacleta, do livro Missionários da Luz? Que nós não só pedimos para vir com certas situações, como nós organizamos a nossa planilha das nossas dores e das nossas atribulações. Mas tudo isso para que nós possamos passar, para que nós possamos dar um salto quântico, né, um avanço na nossa reencarnação. Eu acho que o nosso tempo chegou ao final, né. Nós vamos agradecer de coração, né, a oportunidade de trazer aqui, né, todas essas elucidações, e o único motivo que nos reúne hoje aqui na casa de Lívia é porque nós estamos saudosos do Cristo e dos seus ensinamentos. Muita paz a todos.